E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos estar dando continuidade àquela nossa instalação do Arch Linux que nós fizemos no Pentium de 5ª geração, onde eu vou deixar o vídeo passando aqui no card, pra gente, caso você queira dar uma conferida. Inclusive tem uma playlist só para esse Pentium, tá pessoal? Onde eu mostrei as novidades do Arch Install e nós fizemos a instalação. Então, como alguns inscritos pediram para que continuasse a instalação e tal, e eu também disse, né, que a gente iria continuar para a gente poder ver que você consegue utilizar Arch Linux e KDE Plasma numa maquininha dessa aqui, ok? Primeira coisa aqui, abrir um terminal. Primeira coisa aqui, a gente tem que dar um free -m. Tem que dar não, tá pessoal? Eu quero mostrar para vocês que nós começamos utilizando 995 megas de memória. Se a gente der uma arredondada aí, vai dar 1 GB de memória, ok? Então, basicamente aí é o que o KDE Plasma no Arch Linux está consumindo com aquela nossa instalação, tá pessoal? Porque tem vários métodos de você instalar o KDE Plasma. Então, possa ser que uma instalação bem mais minimal do que essa consuma menos. Essa máquina ela tem 8 GB de memória, mas, como eu disse na instalação, e eu mostrei, eu deixei um bônus na instalação, que você pode ir lá e dedicar uma certa quantia de memória para sua placa de vídeo integrada. Me perguntaram como faria para fazer aquilo em um notebook. Já respondendo o rapaz que perguntou, em notebooks é um pouco mais complicado você fazer isso na BIOS. Por quê? Geralmente as BIOS de notebook elas vêm bloqueada. Ela já vem configurada e eles já configuram e bloqueiam, que é para o usuário não ficar mexendo, porque envolve muito questões de temperatura, questões de consumo de energia, enfim, o notebook ele é um pouco limitado, né, em certas questões. Eu tive um notebook gamer, que foi a máquina que eu comecei o canal, né, era uma 1050 Ti, um i7 de 7ª geração, então na BIOS eu não podia mexer em nada, só que eu podia mexer, alterar o boot, desligar uma coisinha ali, era bem limitado. Eu não sei como que é esses notebooks mais novos, tá, pessoal? Que eu não tenho, né, um canal, não tenho condições de ter um, enfim. Então, aquele procedimento que eu fiz no vídeo, se você quiser conferir, o vídeo vai estar aqui no card, a playlist vai estar aqui no card. É bem no comecinho do vídeo, eu já mostro como fazer aquilo. Você pode estar dedicando uma certa quantia da sua memória física para sua integrada, né, para o seu gráfico integrado. O notebook, tem como destravar a BIOS? Tem, mas você vai perder a garantia e você pode corromper a sua BIOS e você pode perder a sua máquina, ou você tem que pagar um absurdo para pro técnico, né, ou sei lá, uma assistência regravar a sua BIOS. Geralmente, quando é placa-mãe de desktop, e eles querem o preço da placa-mãe para regravar a BIOS, ok? Então, é tudo uma questão de você pensar, pesquisar e ver se você quer fazer isso mesmo, ok? Então, nós estamos aqui. Se a gente der... Deixa eu ver se já tem instalado ls. Esse comando não tem. Então, a gente tem que dar um sudo pacman -s lsb. Bom, pessoal, ele não está completando. Então, o que eu vou fazer já? Eu já vou instalar um bash completion. Vou digitar minha senha de sudo. Lembra que na instalação nós já colocamos ele como sudo. Rodrigo, o que você instalou? O bash completion, tá? Eu vou dar um exit aqui, ó, para ele sair e vou abrir novamente. O bash completion é que ele vai fazer isso aqui, ó. Por exemplo, eu der um sudo pacman e dar um tab, ele vai me completar o comando. Isso facilita bastante, tá? Por exemplo, eu não sei corretamente qual que é o LSB. Eu sei que lá no Debian é assim, mas eu acho que no Arch Linux é menos. Então, se eu der um tab aqui, ó, ele vai me completar. Que bacana, né, pessoal? Então, isso facilita muito, porque a gente não decora, né? A gente decora os comandos que a gente usa mais ali no nosso dia a dia. Então agora eu vou dar um LSB. Agora sim, o comando é assim, ó.
releases -A. Então nós estamos ali o Arch Linux, né, que é um role release, e codinome ele não tem, porque ele é um role release. Se a gente der um name, o name -R, a gente tem a versão do kernel, que foi a versão que a gente instalamos, tá, pessoal? Lembra que lá na instalação eu instalei 2 kernels, o LTS e o kernel Zen, que é o que eu gosto de usar, e o LTS fica em standby. Caso eu tenha algum problema, eu troque. Nessa série a gente vai mostrar tudo isso, ok? Então, eu vou dar primeira coisa, né, que é muito importante a gente fazer, dar um LSB -S maiúsculo Y1, que é para ele atualizar os repositórios. E aí, nós temos muitas atualizações para fazer. Uma coisa, Arch Linux, pessoal, você vai ter atualização todo dia, toda hora. Você vai ter atualização todo dia. Às vezes você vai ter 2, 3 atualizações no mesmo dia, tá, pessoal? Porque ele se trata de um rolling release. Basicamente, pessoal, eu nunca tive problema com isso, tá? Desculpa pela voz, é que eu tô com a garganta ruim. Às vezes um programa buga, mas eu já vou atualizando aqui. Você espera um pouco, 1 dia, 3 dias, que vai vir uma atualização e vai resolver o problema. Tem gente que eu vejo muitas pessoas comentar: meu Arch Linux atualizou e bugou não sei o que. Eu já formatei, já meti o dedo, já formatei, já fui pro Fedora, já fui pro Big Linux, já fui pro Debian. Eu acho que assim, você tem que saber usar um rolling release. Se você não souber usar, não, vai lá pro Ubuntu, vai lá pro Linux Mint, vai lá pro Pop! OS, que são distribuições estáveis, né? Então, para se usar rolling release, lá como o OpenSUSE Tumbleweed, Arch Linux, entre outros rolling release, você tem que saber que vai ter bugs. Então, você tem que esperar. Então, ele já atualizou aqui. Eu vou dar uma limpada aqui no terminal. A segunda coisa que eu faria aqui é instalar o suporte ao AUR. Porque, na minha opinião, Arch Linux sem AUR é uma combinação perfeita, tá, pessoal? Não tem como. Tem como, mas o AUR me proporciona eu conseguir usar tudo que eu quero, ou quase tudo, nativo, tá? Sem precisar utilizar outros tipos de empacotamento. Ponto. Primeiro você tem que, deixa eu colocar aqui para cima, ó, e vou utilizar o comando. O sudo pacman -S maiúsculo, espaço, git, a gente vai instalar o base Devil. A gente vai dar um Enter, tá? O que ele está fazendo ali? Ele vai reinstalar o base Devil, já está reinstalado, e vai instalar o Git. Eu vou dar sim aqui, é bem rápido. Agora aqui nós vamos dar um Git clone, espaço, https, aur.archlinux, vamos ver se está certo, né? archlinux.org/. Aqui que tá, pessoal. Tem vários AUR Helper, tá? Isso aqui a gente está instalando um AUR Helper. Tem vários AUR Helper. Tem o Paru, tem o Octop, tem uns outros aí que eu vi uma galera comentando esses dias. Tem o IAI. Eu, particularmente, gosto de usar o Paru. O Paru acho que é feito em Rust, alguma coisa assim. Eu vou dar .git e vamos lá. Ele vai clonar. Não se preocupe, tá, pessoal? Vai estar tudo no primeiro comentário fixado esses comandos. Ele já clonou. E eu vou dar um cd Paru e vou entrar dentro dele. Vou dar um ls. Ele tem um pkg build. E aí nós vamos dar um make pkg espaço -si. Opa, si. O S ele vai compilar. O I ele vai instalar, ok? Eu vou dar um enter aqui. E pronto, eu quero a opção 1 Rust. Pessoal, não coloco o Rust App. Eu já tive um sério problema em colocar o Rust App, tá? Então, eu vou dar padrão aqui mesmo, vou dar Enter e vou dar Enter novamente. Ele vai baixar os arquivos e vai fazer uma compilação. Aqui que tá, como eu só tenho 2 núcleos, eu não vou mexer, mas, por exemplo, se a gente abrir um novo terminal aqui, ó, deixa eu aumentar aqui também, enquanto ele está compilando lá, ó, vocês estão vendo aqui que o outro aqui, ó, ele está compilando. Ele vai começar a baixar, tal, deixa eu colocar esse outro aqui, ó. Se a gente entrar lá, ó, der um sudo nano
barra etc barra make, der um tab, make.pkg.config, vou digitar a senha. Se a gente vier aqui embaixo, aqui, ó, deixa eu ver aqui, tá, pessoal, ó, make flags. Vocês estão vendo que tá comentado. O que seria o -J2? É a quantidade de núcleos que você quer que utilize. Mas aqui, para mim, não vai fazer diferença, tá, pessoal? Porque eu tenho 2 núcleos. Então, por exemplo, se eu colocar os 2 núcleos, o meu computador vai ficar inutilizável. Mas, por exemplo, se eu quero que ele compile alguma coisa e eu não vou utilizar, eu descomentaria isso aqui, ó, tá? E deixaria J2. Ah, Rodrigo, tem o meu computador tem 6 núcleos e 12 threads. Então, você poderia colocar 11 aqui ou 12, tá, pessoal? Isso aqui agiliza muito a compilação. E aí você vai fazer o que? Depois que você fizer as alterações, Ctrl X, S e Enter. Só que é o seguinte, eu tenho que reiniciar a minha máquina para que as configurações entrem em vigor. Eu vou pausar aqui, vamos esperar ele acabar de compilar e eu já retorno. Bom, pessoal, então ele já entrou no fake root ali, ele já fez tudo que ele tinha que fazer. Agora ele vai perguntar se você quer fazer a instalação. Eu vou dizer que sim, vou dar um enter, pronto, ele já fez a instalação. Então eu vou dar um CD, que é para mim sair lá do diretório, tá, pessoal? Ponto aqui, ó, e pronto, ele vai sair, ó. Vou dar um ls, eu tô lá na minha home, ou eu posso dar um pwd, que ele vai mostrar no diretório que eu estou. Nós já temos o paru, por exemplo, se eu der um paru aqui, ó, ele vai me atualizar tudo que eu tenho instalado do AUR, tá, pessoal? Mas eu não tenho nada, mas vamos ver, ó, paru, você só precisa da paru, tá? Ele vai sincronizar, ó, pronto, não tem nada para fazer. Ah, Rodrigo, eu quero instalar Goverlay e Mangorood. Não tem no repositório oficial, mas, por exemplo, eles têm lá no AUR. Então eu vou dar um paru -S maiúsculo também e vou colocar Goverlay. Se a gente der 2 tabs aqui, ó, teoricamente era... Olha lá, ele vai procurar. Eita, é que demorou, né? Tá um pouco lento. Pronto, vamos esperar aqui. É a máquina, tá, pessoal? Então eu tenho o Goverlay, tem o Goverlay Bin, tem o Goverlay Git e tem o Governou, tem outras coisas ali. Por exemplo, o bin, tá, pessoal? Tudo que você tiver a opção -bin é porque já é compilado. Você não vai precisar compilar. Então, para essa máquina, para esse cenário de hoje, eu recomendo que você faça tudo que tenha bin. Porque eu tenho uma máquina de 2 núcleos e se eu for ficar compilando, tem coisas que na minha máquina principal, que são 12 núcleos, não, são 6 núcleos e 12 threads, eu tenho 32 GB de memória RAM, enfim. Ele compila com 15 minutos, 12 minutos, vamos supor um kernel, por exemplo. Quando eu vou compilar aqui, ele compila em 10, 15 minutos no máximo. Pensa, se eu for compilar um kernel nessa máquina aqui, eu vou levar o dia inteiro, né? É capaz dela travar e explodir, né? Enfim, brincadeira, ok? Mas por enquanto nós não vamos instalar isso aqui. Outra coisa, eu gosto de ter o IAI também, porque às vezes o paru dá alguns problemas. É normal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um paru -S maiúsculo e vai digitar IAI, tá, pessoal? Que é outra helper. Rodrigo, eu não preciso de colocar sudo no paru ou no IAI ou no qualquer helper? Não. Por quê? Eu vou colocar aqui, vamos ver se ele vai me dar. Olha lá, eu tenho o IAI bin, o IAI git e o IAI. Como eu disse, eu vou no bin, que eu não quero ficar compilando tudo. Então eu vou pôr 2 e vou dar Enter. Olha, não é possível instalar o pacote do AUR como root. Então ele já te dá esse erro. Então, tudo que você for fazer relacionado ao AUR, você não precisa pôr sudo e também não precisa estar como root. Eu vou de novo, ele vai me dizer que eu preciso do qual que eu quero instalar. Como eu não quero compilar, eu vou dizer o 2, que é o AUR bin. Vou dar um Enter, vou dar S e vocês viram que ele já mandou instalar. Se você colocasse a opção 1, ele ia baixar os arquivos, ia executar um make pkg, ia compilar e depois ele ia te perguntar se você quer instalar. Com o bin você já vai direto.
Eu vou dar um Enter. Ele vai baixar o PKG. Outra coisa, no Paru, você precisa, quando ele chegar nessa tela, você digita Q, que ele vai te continuar. O que é isso aqui? Ele está falando o que ele vai fazer, tá? Ou seja, é o script que ele vai executar. Eu vou dizer que sim. Pronto, ele vai buscar as informações. É bem mais prático, tá, pessoal? Isso aí, ele já está instalado. E agora, se eu quiser usar o AI, eu consigo usar. Tá vendo? Pronto, feito. Ah, tem um outro pequeno detalhe que eu quero deixar bem claro aqui. Quando você vê a sua Homer enchendo, aqui está a sua Homer, você aperta Ctrl H e olha só, nós temos o ponto cache. Eu vou entrar dentro do ponto cache. Aqui nós temos a pasta do Paru e clone. Tudo que nós instalamos é que o KDE está configurado para dar um clique só, né? Vamos mostrar aqui, ó, rapidinho. O foco não é personalização, tá, pessoal? O foco desse vídeo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Comportamento do espaço de trabalho, ó. Um clique em arquivos faz com que ele abra. Eu quero que faça com que ele selecione. Eu vou dar um OK, vou fechar e aí sim, eu tenho que dar 2 cliques. Então, tudo que eu for compilando, ele vai baixando e vai ficando aqui, tá? A mesma coisa para o AI, vai ficando aqui. Então você tome muito cuidado, de tempos em tempos você tem que entrar ali e apagar. A gente já tem o Mesa instalado, né? Como eu disse, nós precisamos de instalar o Vulkan, tá, pessoal? A gente vai fazer algumas instalações de algumas coisas que são eu entendo como necessária aqui. Então, nós vamos dar um sudo pacman -s maiúsculo espaço. E aí nós vamos começar lá. O NTFS3G. Por que é esse cara aqui? Esse cara é muito importante se você vai querer usar, por exemplo, tem um HD externo que ele está em NTFS, porque quando eu vou na casa de um cliente, eu preciso, né, de um HD NTFS, dos meus arquivos, né? Enfim, e quando você coloca ele aqui no Linux, ele não vai reconhecer o NTFS. Ele vai até reconhecer, mas algumas coisas, por exemplo, como montar ou, enfim, NTFS-3G é para te dar suporte ao NTFS, ok? Então, é uma boa prática você instalar. Outra coisa, por exemplo, vamos ver aqui, internet, ele não veio com navegador. E vocês estão vendo que ele veio com pouca coisa. Deixa eu vou mudar, eu sempre gosto de mudar isso aqui, ó. Eu gosto de colocar nesse aqui. Eu acho que é mais visível. Ele não veio com muita coisa. Lembra que a gente já instalamos o Gedit, nós já instalamos o Arc, nós já instalamos aqui algumas coisas. O que nós vamos instalar? Lembra também que nós já habilitamos o Multilib. Eu vou abrir um segundo terminal aqui, que é para a gente ver. Então eu vou dar um sudo nano /etc /pacman.conf. Vou digitar a senha. E eu vou ver aqui uma coisa, tá? Só para a gente confirmar aqui. Ele não habilitou os testings. Maravilha, foi corrigido. Então nós temos o repositório core, o repositório extra, o repositório multilib que nós habilitamos na instalação. É só isso que a gente precisa. Eu vou dar um Ctrl X e vou dar um exit. Então, o bug dos repositórios foi corrigido. Então, o que a gente precisa de instalar? Firefox? Ou depende aí, tá, pessoal? Se você quer outro navegador, você tem que instalar lá pelo AU Helper, ok? A gente vai fazer isso em outros vídeos. Depois, o que eu quero instalar? O Wine. Eu vou dar um menos aqui, ó. Vou dar um tab. Ó, eu vou instalar o Wine Gecko. Eu vou instalar o Wine Mono. Eu vou instalar o Wine Staging. É o que eu gosto de usar, tá, pessoal? É o que eu utilizo aqui. A gente também vai instalar o Wine Trix. A gente vai instalar também. E nós precisamos fazer a instalação de algum dos Vulkans, tá? Vulkan, a gente dá um tab, ele vai completar. Se a gente der tab aqui, ó, o que ele vai ter? O Vulkan Headers, eu gosto de instalar, tá, pessoal? Vulkan Headers. Eu vou colocar de novo Vulkan. Depois, perceba-se que ele tem o Vulkan Intel, o Vulkan Radeon, tá? Então, se você tiver com a AMD, você vai pôr o Vulkan Radeon. Se você tiver com a Intel, que é o meu caso, você vai pôr Intel.
E aí eu vou colocar o Vulkan Tools. Eu vou colocar também o Vulkan Validations Layers. O Vulkan Virtual é para máquina virtual Virtual, tá, pessoal? Não é para gente. Tem o Vulkan Astron Tools, eu não instalo. Outra coisa que você pode pôr é o Vulkan ICD Loaders e pronto. O que a gente pode instalar aqui mais? O Lutris, eu acho que não tem no repositório. Tem sim, no repositório oficial. Depois, o que a gente pode instalar? A Steam. Steam nós temos. Deixa eu diminuir aqui. Não tem mais nada. Steam Native Runtime. Então eu vou instalar, tá? Steam Nativa Runtime. Depois, o que a gente pode instalar? O Heroic não tem, tá? O Heroic é no AUR. O Mesa já está instalado. O Lutris e a Steam. Então, basicamente, é isso que nós precisamos de a princípio, tá? Eu vou dar um Enter aqui. Vou digitar a senha. E aí, ó, perceba-se. O Vulkan Tools e o Vulkan CD Loader já tem instalado. Ele vai reinstalar. As dependências, 6 provedores disponíveis para o lib32 Vulkan Drive. Então, nós temos A1, que é o AMD VLK. Nós temos o NVIDIA Utils, tá? Que é NVIDIA. Temos o Vulkan Intel e temos o Vulkan Radeon. O Vulkan Intel para Intel, o Vulkan Radeon para Radeon. Vulkan outros ali, Virtual. E aí sim ele vai instalar tudo isso, tá? Quase 2 GB, né, pessoal? Eu vou dizer que sim e vou dar um Enter. Pessoal, aqui não vai ter como dar erro. Se fosse dar erro, ele já te daria logo aqui no começo. Já instalou bem rápido. Não tive erro nenhum, tá? Eu vou colocar um Wine aqui, ó. Version. E aí nós temos o Wine Staging 8.3, que é a mais atual. Se a gente colocar aqui um VK Cube, nós temos o Vulkan instalado aí, tá tudo bonitinho. E aí, pessoal, ele vai me dizer aqui, ó, tá vendo, ó? Intel Graphics aqui e tal, a minha GPU, ok? Eu acho que pro vídeo de hoje, nós já estamos bem preparados. Nós já temos a Steam instalado, nós já temos o Lutris instalado. Por exemplo, se você vir em jogos aqui, ó, Steam nativa, Steam Runtime, perceba-se, nós só instalamos uma, né, e ele instalou 2. Eu utilizo a Steam Runtime, tá, pessoal, na minha máquina. A diferença do Runtime para nativa é, por exemplo, a Runtime usa as bibliotecas do próprio sistema. Uma vez alguém me explicou isso, tá? E a nativa, ela baixa as bibliotecas, alguma coisa do tipo assim. Eu uso a Runtime sem problema nenhum até hoje, tá, pessoal? Por exemplo, se a gente vier aqui, ó, a minha aqui, ó, também, ó, vou abrir aqui o meu menu, ó, vou jogos, eu utilizo a Runtime. Eu não sei porque, é que as coisas mudam, tá, pessoal? Então, quando eu instalei a minha Steam ali, ela só instalou uma. Eu não sei porque instalou 2 aqui, mas enfim. Ah, Rodrigo, como é que eu posso fazer então? Eu quero criar um atalho. É só você vir aqui, ó, clicar com o botão direito e adicionar a área de trabalho. E aí você poderia colocar na sua Docker, enfim, do jeito que você quiser. Então é isso, pessoal. Agora você pode fazer a instalação pelo Lutris e pela Steam Runtime. Ah, Rodrigo, se você quiser, você já pode ir instalando coisas aí, ó, pelo Paru -S. Ó, Mangohood Overlay. Vou dar 2 tabs aqui, ó. Eu tenho BIM, então eu vou a preferência para esse computador é BIM. E o Mangohood ele não tem BIM, tá? O Mangohood ele só tem esse aí, ó. Ele vai pedir a senha, eu vou entrar, eu vou dizer que sim, e aí ele vai fazer a instalação, tá, pessoal? Ele vai me dizer ali, ó. Eu vou dizer sim também, para ele começar a fazer a instalação. Pronto. Aqui você vai digitar Q, S, Enter, e aí ele vai perguntar se vai instalar. É um monte de pergunta, tá? Você pode pôr no comando espaço -- no confirme, tá, pessoal? Que é para ele não ficar perguntando. Mas eu, particularmente, não gosto de ficar fazendo isso, ok? Então, pronto. Ele já está instalado aí, ok? Para o vídeo de hoje é isso. Se inscreva no canal aí, caso você queira nos acompanhar, para você ver a continuação desse vídeo, ok? Onde eu vou procurar explicar de uma forma bem
bem detalhada aí para você não ter e não ficar com dúvidas, ok? Para você ver que depois que você pega a manha do Arch Linux, é um sistema incrível. Se você gostou desse vídeo, foi útil para você, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Você também pode compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Desta forma, você vai estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.